Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Romanos 15, versículo 1 e diz o seguinte: Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Existem muitas pessoas hoje em dia que tentam passar essa mensagem de que você tem que se colocar em primeiro lugar, que você tem que pensar antes em você e não nos outros. Uma coisa mais egocêntrica, como que colocando você em primeiro lugar. Ah, eu sou o protagonista da minha vida, eu tenho que pensar em mim e não pensar nos outros. E eu entendo um pouco do porquê que certas pessoas dizem isso. Tem gente que às vezes se sente muito insegura, está passando por uma situação muito difícil e ela precisa focar nela mesma naquele momento para se erguer, para melhorar, para poder chegar num momento mais estável da vida dela. Mas esse conselho ele é um conselho temporário, é uma coisa de momento. A gente não pode levar isso para a vida inteira, a gente não pode passar a vida inteira pensando só no que é melhor para a gente, só em nós mesmos, porque senão nós vamos ser adultos imaturos. Quem pensa só em si mesmo, quem só consegue ver o ponto de vista dela e não consegue simpatizar com mais nada e mais ninguém, são crianças que nós conhecemos, crianças, todo mundo já teve contato. As crianças elas são assim mesmo, mas o natural é que com o tempo elas vão aprendendo a ter essa empatia pelas outras pessoas. E aí a gente acha lindo quando a gente vê uma criança de uma certa idade que em vez de falar não, é meu, ela vai lá e divide com outro. A gente vê isso como evolução, como olha que coisa linda, ela já divide ao meio e dá para aquele, ela vê que ele está passando necessidade e simpatiza com a situação. Olha que evolução, olha que maturidade mesmo tão jovem. Então, por que que nós, na nossa vida, às vezes a gente quer focar só em nós mesmos e a gente olha e tem criança dando lição de moral, de maturidade em muitos de nós. Esses dias tinha um aluno que estava sendo deixado pela mãe na escola e ele não queria de jeito nenhum entrar na escola, mas de jeito nenhum. A mãe tava, vão lá, vai lá, olha seus amigos todos. E ele, não, eu não quero. E acontece, né, quando a criança está chegando na escola, que é um momento de transição, é muita coisa nova, é muita coisa estranha, mas não era tão de transição assim, né? Aquele garoto já devia estar na escola há uns 3 ou 4 anos, era uma coisa do momento mesmo. E ela, vamos lá, meu filho, eu preciso ir trabalhar, eu tenho que ir no mercado. E ele, não, não, eu não vou ficar aqui, eu vou ficar com você. E não importa, não importa o que a mãe falasse, não importa o que a mãe fizesse, ele não queria ficar. De jeito nenhum. Não importa o. Ele não ia ouvir nada, ninguém. O único foco que ele conseguia ter naquele momento é o que eu quero. E é isso que eu quero, não importa. Minha mãe tá me falando que ela tem que ir pro trabalho e eu vou ignorar. Nada disso faz sentido. A única coisa que faz sentido é o que eu quero. Agora, uma criancinha faz isso, é quase cômico. É quase engraçado, a gente vai falar assim, ai meu Deus, né? Ele virava e falava, eu não quero ficar aqui. Eu falava, eu também não. Eu queria estar em casa, dormindo, jogando videogame, relaxando. Mas tem que trabalhar. Mas ele nem ouvia. O que importava só era o que ele queria. Mas faz sentido, é coisa da idade. Com o tempo muda, com o tempo amadurece. Mas e os adultos? E os adultos que continuam agindo desse jeito? E os adultos que continuam agindo como se tudo que importasse no mundo, no universo, é o que ele quer? É a vontade dele. Ele, só ele. Nesse texto de Romanos, Deus fala para nós que estamos mais fortes, cuidarmos daqueles que estão mais fracos. Isso quer dizer, e a gente vê isso por toda a Bíblia, que Deus tem uma visão diferente de como é que a gente tem que agir, como é que tem que ser a nossa vida, qual é que tem que ser o nosso foco. Desde lá do princípio, Israel, Antigo Testamento, quando Israel nem tinha lei, e Deus dá uma lei para Israel, já tinham leis para ajudar os necessitados, aqueles que passavam fome, os imigrantes,
as viúvas, os órfãos, aqueles que eram mais necessitados naquela sociedade. Então Deus sempre deu essa ordem de amar o próximo, de fazer o bem, de ajudar quem está precisando mais. E por que que essa filosofia, essa crença, essa direção, essa ordem de Deus é melhor do que a que o mundo nos fala de que o que importa sou eu? Por que que é melhor? Porque você que está forte, ajude o mais fraco. Ai, mas hoje eu não tenho capacidade de ajudar ninguém do jeito que eu é que estou precisando de ajuda. E é por isso que essa ideia ela é boa, porque se você está precisando de ajuda, alguém vai te ajudar. Se você está precisando de ajuda, busque um irmão, uma irmã na fé, busque uma pessoa que você sabe que é um servo de Deus, busque uma pessoa próxima, busque a ajuda do Senhor. E alguém vai te ajudar. Mas talvez você não está nesse momento. Talvez você não está no fundo do poço, você não está no desespero. As coisas não estão assim tão complicadas. E aí você vê alguém que está numa situação complicada, está numa situação difícil. E naquele momento, você agora é a pessoa mais forte. E não é questão de se gabar, mas você está de pé e do seu lado tem alguém que está caído. E você pode ajudar aquela pessoa, então faça isso. Ajude aquela pessoa. É isso que Deus espera de nós. Você que está mais forte, ajude o mais fraco. E assim, um ajuda o outro em amor, em empatia, para que ninguém fique só, ninguém fique solitário. Porque o egoísmo, o egocêntrico, o pensar só em si mesmo, ele é solitário. Ele te isola dos outros. Ele fala que os outros são degraus e que você tem que pisar por cima deles para você vencer. Mas Deus fala que nós temos que amar o próximo, ajudar uns aos outros. E quem está de pé, ajude aquele que está caído, para que ele também possa se levantar. E aí serão duas pessoas que estarão de pé, que poderão ajudar outros que também estão caídos. E se amanhã você estiver novamente numa situação difícil, alguém vai poder te ajudar. Deus tem algo melhor para a gente do que o egoísmo de pensar só em si mesmo. Deus nos ama. Desde o princípio, Deus é amor. Deus não é egoísmo. Ele não falou assim, vou criar essas pessoas aí para quê? Eles vão me abandonar. Hein? Não. Deus nos criou, mesmo sabendo que a gente tinha a liberdade de virar as costas como um filho rebelde e ir embora. Mas Deus também nos deu uma salvação, uma libertação, um jeito para escapar desse problema que nós mesmos criamos. Em Jesus, todos nós podemos ser salvos. E nós aprendemos com Deus, aprendemos com Jesus o que é amor de verdade. E a direção que Jesus nos dá é, tá vendo isso aqui que eu estou ensinando vocês? Vá e faça. É isso que Deus espera de nós. Que o mais forte ajude o mais fraco. Independente de qual dos dois você é agora. Que isso seja verdade na sua vida. Que Deus te ilumine, te dê forças e te guarde, meu irmão e minha irmã, a cada dia, para que você e eu e todos nós possamos caminhar nessa direção de amor, amor ao próximo e não a si mesmo. Porque amar a si mesmo é ficar olhando no espelho e falando, olha como eu sou linda, olha como eu sou maravilhoso. Agora, amar o próximo é fazer algo que Deus se agrada do que você está fazendo. As pessoas que serão abençoadas por você vão se agradar do que você está fazendo. Você não estará fazendo algo só para você. Você estará fazendo o mundo um lugar um pouco melhor. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. A gente se vê na próxima. Bye, bye.